bandido é tatuagem no peito, 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 peito. Pariu filho nessa luta, se dinheiro, caráter, conduta. No morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Quem pariu filho nessa luta, se dinheiro, caráter, conduta. No morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem. Salve o dia de Cosme Damião, tiro pro alto que é gagueiro, é comemoração. Se liga mão de onça, fica muito afoito não. Tá vendo ali no canto, irmão, onde tá endoído. Que pariu filho nesta luta, sem dinheiro, caráter, conduta. Lá no morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Que pariu filho nesta luta, sem dinheiro, caráter, conduta. Fala comigo, favela, no barraco, tá no ar. Salve o dia de Cosme Damião. Fala comigo, favela, no barraco está no ar. E esse mês, essa temporada, a gente tem clara presença de toda a minha família do hip hop. Todos os elementos vão estar aqui com a gente. Graças ao Mink, graças ao nosso grande Africa Bambaataa, a gente está fazendo 50 anos de hip hop. E hoje teremos em nossa casa meu querido mestre DJ Zulu TR. Seja bem-vindo, meu rei. Obrigado, gratidão, cara. Nós por nós até o fim. Pô, máximo respeito. E paz e respeito em nome da Universal Zulu Nation, que é uma saudação especificamente da nossa organização. Maravilhoso. Paz e respeito. Tenho muita honra de ser dessa organização. Obrigado. Mestre, eu costumo começar falando sobre quem é o nosso entrevistado. Só que a gente acha que não precisa falar quem é o mestre Zulu TR, né? Então eu vou pedir para o senhor nos dizer quem foi mestre Zulu TR. Bom, se você falar quem foi, parece que eu já fui, já não tô mais nesse plano. Digo Mas no sentido de quem foi ele lá atrás para conseguir chegar quem sim, é hoje. Aí fica mais fácil para responder. Eu fui e continuo sendo, né, um amante da cultura hip hop, que foi depois da educação da Dona Josefa, que eu considero a mãe do hip hop, né, que abriu pela primeira vez o quarto de descanso dela para que um bando de maluco nos anos 90 pudesse colocar lá um par de toca-disco, um mixer, um microfone, e a gente pudesse ensaiar e dar asas àquilo que a gente acreditava, as nossas crenças, as nossas convicções, a nossa ideologia voltada para a cultura hip hop. Depois da educação dessa senhora que está hoje com 83 anos, que pela casa dela passou gente como Gabriel Pensador, Marcelo Iuca, passou Mano Brown, o próprio MV Bill gravou muito lá dentro daquele quarto lá, a gente fez muita fita demo, o ator Togum Teixeira, e entre outros grandes nomes. Pavilhão 9 já visitou a minha casa, a casa da Dona Josefa, né? Não é a minha, a casa dela, né? Eu, como filho dela, posso dizer que depois dessa educação de uma senhora que não sabia o que era exatamente hip hop, mas sabia que essa cultura estava salvando vidas e que o filho dela estava dentro dessa proposta, eu posso dizer que eu sou aquele cara que morou na Cidade de Deus por quase meio século, estou com 52 anos de vida, que continua ainda vivenciando uma comunidade como a Cidade de Deus, a minha querida Cidade de Deus. Então, além de ser filho da Dona Josefa e filho da Dona Cidade de Deus, eu também sou um filho do movimento cultural hip hop, ou da cultura hip hop, como você achar melhor. Virado. A Zona Oeste, ela é berço de muitas coisas, né? E a Cidade de Deus, a gente começa contando a história da Cidade de Deus com aquela desapropriação, né? E a levada de todo aquele povo para um lugar qualquer e que se torna a Cidade de Deus. Sim. E que ganha os cinemas e que ganha notoriedade no Rio de Janeiro e no próprio país. Sim. E no mundo, né? Através do que foi feito pelo cinema. Mas a Cidade de Deus, ela também vai além disso. Na Cidade de Deus, a gente tem projetos que
de amigos meus também que falam sobre teatro, projetos que identificam outras realidades, e o senhor conseguiu levar, né, essa temática do hip hop para dentro dessa comunidade, aonde a gente falou sobre isso numa outra entrevista com os MCs, aonde a comunidade, a própria favela, ela não respirava o hip hop. Ela respirava o charme, o funk, que são até originários de tudo isso. Não. Mas como é que o senhor conseguiu mostrar para essa molecada que o hip hop ele também era um caminho? Eu não comecei esse trabalho sozinho. Eu fui inserido nesse lugar. É importante que se diga, o Negralha, que é o seguinte, o TR não é ele que leva o hip hop para dentro da Cidade de Deus. Pode ser que ele tenha contribuído na elevação dessa cultura. Ou seja, depois que eu passei a fazer parte dessa cultura, eu comecei a enxergar que o hip hop era um caminho muito, muito próximo da conscientização desse jovem que tinha uma educação de escola precária, que tinha uma moradia precária, que muitas vezes não tinha nem alimentação, nem um café da manhã, que às vezes não tinha um chinelo para calçar no pé. Então a gente começou a entender que o hip hop ele poderia se tornar uma alavanca, entendeu, desse jovem, uma porta de acesso aos bens culturais, artísticos, sociais e educacionais. E isso começa não com o TR, mas isso começa com um rapper chamado MV Bill. Porque foi através dele que eu conheci a cultura hip hop. Foi ele que me traz para dentro desse movimento. E aí eu começo a entender a potente fala do hip hop junto a uma molecada, que era a nossa geração, que às vezes só pensava em ir para o baile funk para sair na mão. A gente vivia o tempo dos bailes de corredor. Então era muito complicado porque o hip hop nos deu uma visão social, consciente, política, geopolítica, de como a gente poderia estar trabalhando em favor dessa juventude que não estava enxergando, que estava cometendo dentro dos bailes de corredor o quê? A matança entre pretos. É preto contra preto, favela contra favela. A gente não estava se unindo, a gente estava se desunindo, a gente estava se degradando. E o hip hop ele trouxe essa consciência para que a gente pudesse conversar algo que às vezes entre eles não estavam dialogando. E isso foi na década de 90. Perdão, desculpe. Isso foi na década de 90. Foi na década de... começa essa militância? Sim, no início dos anos 90. Junto com o MV Bill, junto com... Tinha um rapaz que tinha vindo de Belo Horizonte, foi morar na Cidade de Deus, o Nego Velho, que ele era rapper. E através dele eu ganhei o apelido TR, ainda teve isso. E ele era um cara que falava muito em metáforas e tal, e ele também era um b-boy. Então foi ali. E vocês conseguiram juntar essa... Perdão. Toda essa coletividade. Então, o primeiro coletivo dentro da Cidade de Deus, de rap, foi o senhor, GTR, MV Bill e o Nego. Na época existiam grupos que estavam se formando. Na época, eu fazia parte de um grupo que o Bill organizou, chamado Geração Futuro. O Geração Futuro, o TR, quando ele entra enquanto DJ do MV Bill, ele entra para substituir o DJ Duda, que depois passou a ser DJ de baile funk, e até hoje ele trabalha com o protagonismo da cultura funk. E eu assumi o lugar do Duda, integrando com mais outros rappers além do Bill, que seria o MVGT, que depois foi fazer parte de uma banda de rock chamada Zomba, uma banda de rock de preto favelado da CDD. Que irado. Muito louco. O Guto também fazia excelentes desenhos. Aliás, ele fez as caricaturas do meu livro aqui, do Acorda Hip Hop. A gente vai falar sobre ele caricaturou. Isso. É um clássico, cara. Exatamente. Não sei se é um clássico, mas é um livro que está aqui para poder auxiliar um pouco na questão do resgate histórico do hip hop, tanto nos Estados Unidos, que é o nascedouro, e como foi o impacto social, né, o impacto cultural e social da cultura hip hop quando aporta nas metrópoles brasileiras, né? Com ênfase também no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Mas, enfim, com relação
aos grupos da Cidade de Deus foram estes, né? Era o Geração Futuro, tinha um CCR, tinha... eu não vou saber lembrar, mas éramos poucos, e muito poucos comparados à multidão do funk, né? As galeras do funk. Mas era uma galera que se encontrava geralmente no final da tarde, quase todos os dias no final da tarde, em frente ao prédio onde o Bill morava, numa pracinha que ainda existe lá até hoje. E a gente sentava ali para discutir política, discutir negritude, discutir uma série de coisas. É quando eu recebo a minha afirmação racial dentro do hip hop, entendendo que sou também um afrodescendente. E dentro dessa reunião de vocês, é ali que surge a Atcom? Não, a Atcom, Associação Atitude Consciente, que hoje é um capítulo da Universal Zulu Nation, a gente reaproveitou isso para se tornar um capítulo da Universal Zulu Nation, atualmente. A Atcom, ela foi uma ideia surgida através do Big Richard, que hoje é um professor na Universidade Federal de Porto Seguro, lá em Porto Seguro. Continua sendo rapper, escritor e agora professor universitário. Aonde o hip hop pode nos levar, né? A vários lugares. O hip hop, ele tem essa facilidade de tirar você de um ponto e transportar você para outro de maneira segura e consciente. E isso é importante. As pessoas precisam entender de fato o que é a cultura hip hop. Então, começa com o Big Richard. E depois, Gabriel Pensador e outros grupos da época, tá? Não só o Big Richard, mas vai... Aí a gente... E isso tudo acontece, Damas do Rap, sim, entendeu? Artigo 288, Rio Radical Raps, Spike E. Tinha uma galera, cara. Não vou saber te dizer exatamente quantos éramos com muita rapidez aqui. Nath, Negros Acima de Tudo, Nath. Que era o Buiú onde saiu o Buiú da 12. Então, assim, essa galera se encontrava no CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, que existe até hoje, e organizado pelo Ivanir dos Santos, que é o nosso Babalorixá, uma entidade importantíssima na luta pela tolerância religiosa e contra a intolerância religiosa, né? Principalmente com a questão das religiões de matrizes africanas, e foi o Ivanir, através do CEAP, que nos deu a primeira articulação política, para que a gente pudesse se reunir e se desenvolver enquanto jovens negros de favela. Uhum. E quando a Atcom, ela se torna Atcom Zulu Chapter, capítulo, né? Dentro da década de 90 ainda? Ou já mais pra cá? Não, isso já foi no início dos anos 2000. Foi um pouco depois do lançamento do livro Acorda Hip Hop, que foi em 2007. Então a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Perfeito. Porque eu quero juntar tudo para a gente entender o quanto é importante a gente sacar sobre essa cultura hip hop no Brasil e principalmente na esfera Rio de Janeiro e São Paulo, que eu acho que é onde vinga mais forte, né? Claro que tem Belo Horizonte, tem Curitiba, que é muito forte o rap em Curitiba também. O hip hop hoje está presente nos 27 estados do Brasil. Não existe um lugar em que não se professe a cultura do hip hop. Sim. Tá? Acontece hoje de forma viral. Até porque as redes sociais contribuíram muito para esse surgimento de lugares que ainda eram considerados remotos na nossa época. Entende? Fala um pouco pra gente sobre o seu entendimento de como surge o hip hop até ele chegar no Brasil. Tá. O hip hop é uma cultura que eu, pelo menos dentro das minhas fontes de pesquisa, eu afirmo isso e assumo toda a responsabilidade sobre isso. O hip hop é uma cultura que nasce num bairro que já foi distrito, um bairro distrital de Nova York, periférico de Nova York, chamado Bronx. E dentro do Bronx, num subbairro, numa região chamada South Bronx, ou seja, o sul do Bronx. Ele nasce ali, exatamente ali. Vai ter gente...
Oficialmente ele nasce em 74. Em 74. Por isso nós não estamos celebrando 51 anos de hip hop, mas Sim, 50 anos de hip hop em 2024. Uhum. As pessoas confundem um pouco isso, porque muitas vezes eles fazem a afirmação de 11 de agosto de 1973 como sendo a data oficial do hip hop devido à festa realizada, promovida pelo DJ Kool Herc e pela irmã dele, caçula, a Cindy Campbell, na Avenida Sedgwick, 1520, que é o lado oeste do Bronx, é o West Bronx, sabe? Hoje o nome do endereço não é mais Sedgwick, 1520, é Hip Hop Boulevard. Agora é uma avenida do hip hop. Fantástico. E muita gente diz que nasce ali. Eu, de forma muito pragmática, digo que não foi, mas sempre respeitando a iniciativa do Kool Herc e da irmã dele. Por quê? Vamos tentar explicar isso para as pessoas poderem entender também. Pega a visão. É isso aí, pegar essa visão. O Negralha faz uma festa no prédio dele com a irmã dele. Aí o Negralha me convida. Eu chego na festa do Negralha e vejo que o Negralha conseguiu envolver dentro da festa, reunir os principais dançarinos do Bronx, que foi ali também que eles herdaram um nome, eles foram apelidados de B-Boy e B-Girl, por causa de uma novidade que ele trouxe nos toca-discos como DJ, que era o breakbeat, que era o alongar das faixas musicais dos discos de funk soul da época, de soul funk. E os b-boys dançavam ali, os dançarinos dançavam ali. Por isso que eles eram b-boys, entendeu? Break boy, break girl, porque dançavam no breakbeat da música. Uhum. Nasceram ali. MC, antigamente, não era o cara que você vê hoje fazendo rima. Que canta. Era o DJ que parava e interagia com o público. Até então, o DJ era o Kool Herc, jamaicano, porque ele veio da Jamaica. Então, assim, já era uma coisa que acontecia nas festas jamaicanas, nas festas de dub, de interagir com o público no microfone. O MC se resumia a isso. Era um mestre de cerimônia. Era um mestre de cerimônias. E aí ele viu nos jovens do Bronx, mais descolados, essa onda de fazer a apresentação. E não era rima, a gente não tá falando de rima. Perdão, mano. Tô muito ruim da garganta. Sim. E ali ele se reúne também com essa galera. E ali ele nomeia o MC, não mais DJ, mas o MC. Então essas coisas surgiram na festa do Kool Herc e da Cindy Campbell. Uhum. Mas isso não quer dizer que já era a cultura hip hop acontecendo. Era um evento que reuniu essa galera toda. Exatamente. E aí, ali, o África Bambaataa começou a enxergar coisas interessantes. O potencial de tudo que aquilo poderia se tornar. Exatamente. Aí o que ele falou? Pô, o Herc, ele não pode só dar uma festa. Não pode parar só numa festa. Isso pode ir para um outro nível. E quem levou isso para o outro nível, resumidamente falando, foi a África Bambaataa. Isso levou um ano para acontecer. Porque a festa do dia 11 de agosto aconteceu, 11 de agosto de 73, aconteceu ali, no West Bronx. Uhum. Ele, depois de muitas águas rolando por debaixo da ponte, ele organiza a Universal Zulu Nation, que foi fundada em 12 de novembro de 1973. Uhum. O hip hop, a expressão cultura hip hop, ela só nasce no aniversário de celebração de 1 ano da Universal Zulu Nation, ou seja, em 12 de novembro de 1974. E nesse intervalo houveram outros eventos, outras festas para reunir essa galera, mas não com uma organização como foi feita pelo África. Exatamente, porque assim, o que acontecia dentro do Bronx dos anos 70? Ou você era presidente de uma street gang, de uma gangue de rua. Os Bloods, os Crips... Não, lá eram outras gangues. Bloods e Crips era West Side, era Los Angeles. Mas em se tratando do Bronx, tinham inúmeras gangues e o Bambaataa fazia até parte de uma delas, que era Black Spades. Uhum. Foi da dissolução da Black Spades que começaram os primeiros membros da Universal Zulu Nation. Uma história muito doida. Mas o que acontece? Para você ser respeitado dentro do Bronx, ou você era presidente de uma gangue ou você era o DJ.
Entendeu? Eram as duas figuras mais representativas e mais emblemáticas. Tanto é que o Afrika Bambaataa deixou de ser um warlord, ou seja, um senhor das armas, de uma das fileiras da Black Spades, que era a Young Spades, porque ele era muito jovem, então ele era de uma fileira de muitos jovenzinhos, ele tinha 14, 15 anos. Ele passou a ser o cara, saiu da Young Spades e formou a Universal Zulu Nation, porque a intenção dele era ter um outro segmento cultural, político, social para os jovens do Bronx. Então ele formou uma organização chamada Universal Zulu Nation, a qual eu estou aqui representando e você honoravelmente também. Uhum. E aí com a questão da festa do Kuhurk, ele estava ali para se lançar. Era uma coisa totalmente despretensiosa de um movimento, de uma cultura. A Cindy Campbell queria angariar fundos, dinheiro, para comprar um enxoval dela, que o nome da festa era Festa de Volta às Aulas, né? Era Back to the School Jam. Era uma festa de volta às aulas. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, a debutante, ela não comemora 15 anos, ela comemora 16 anos de idade, para ser debutante, como debutante. Então ela juntou a fome com a vontade de comer. Ela promoveu uma festa com o irmão dela, que ela queria pegar um dinheiro para comprar uma roupa na 7ª Avenida, lá em Manhattan, e não repetir as mesmas roupas que as colegas dentro do bairro. Isso era um fato. Totalmente despretensioso de um movimento, de uma cultura. E ele queria ser o DJ respeitado do lugar. Entendeu? Então ele criou até o break beat que os b-boys dançaram e deu o nome dos dançarinos de b-boys. Então, assim, Bambaataa, que chegou meio que revolucionário nessa história, e falou, pô, o que o Herc fez, a gente tem que trazer para um nível maior. Você tá entendendo? Isso aqui não pode estar só parado desse jeito aqui fazendo uma festa. Mas foi através de uma festa que surgiu a inspiração para se fazer uma cultura, se tornar uma cultura. E o Bambaataa teve essa sacação. Por quê? Pô, ele tinha uma mãe que era Pantera Negra, tinha um tio que era Pantera Negra. Ele visitava as reuniões, a mãe dele levava ele nas reuniões, a mãe dele deu a biblioteca de livros da casa dela para ele, a estante de livros e o caixote de vinis. Isso despertou no Bambaataa uma outra visão de mundo. E isso é importante que se saiba, que a cultura hip-hop, ela começa debaixo do teto de uma escola pública, onde ele estudava. Ele pega, uma vez eu conversando com ele, perguntei para ele o que ele tinha feito para realmente o hip-hop se tornar cultura. Ele falou, eu peguei simplesmente os 4 elementos... Não, desculpa, volta. Ele falou, no Bronx, naquela época, existiam 4 elementos negativos. A drogadição, a guerra de gangues por território, o desemprego e a prostituição. 4 elementos negativos. E eu peguei o b-boy, a big girl, o DJ, o grafiteiro e o MC, 4 elementos positivos, e levei para dentro da escola onde eu estudava. A Universal Zulu Nation, ela nasce dentro de uma escola, a escola de La Stevenson, no sul do Bronx, aonde ele estudava. E ele falou para mim, eu peguei esses elementos e trouxe para dentro de uma escola, porque a cultura produzida nas ruas, ela tinha que andar de mãos dadas com a educação. Porque o hip-hop, ele não precisa só de DJs, b-boys, b-girls, MCs e grafiteiros. Mas ele precisa de médicos, professores, advogados, bons políticos. E todos os setores da sociedade em que a gente puder ocupar. Então a cultura hip-hop, ela vai para muito além do que simplesmente você falar dos elementos artísticos. Ela é um movimento de mobilização social, de conscientização humana, de reforço ideológico, político, de formação humana como um todo. Esse é o movimento cultural hip-hop. Essa é a cultura hip-hop na qual eu milito há mais de 3 décadas. Esse é o movimento. São 30 anos. 33 já. 33. E é isso. Eu estou te dando mais ou menos uma panorâmica sobre o que é a cultura hip-hop de verdade. E não é ao contrário que muitos dizem. Eu faço a minha autodefesa sobre isso. Eu puxo a responsabilidade nesse caso toda para mim. Não é 51 anos de hip-hop, como dizem por aí. E eu já estou explicando por quê. E quando o hip-hop desembarca no Brasil, mestre? Ele desembarca também, é uma outra defesa muito particular que eu faço. Meus irmãos de São Paulo que me desculpem nessa hora.
Falamos sobre isso também. Mas o movimento cultural hip hop, ele nasce em 1982. Começam, né, os primeiros passos. A partir do momento que o finado Marcão da Cashbox lança em primeira mão Planet Rock de África Bambata. Esse aí é o clássico. E foi justamente a música que se tornou matéria-prima para que o DJ Malboro pudesse lançar o funk carioca também, né? Foi essa matéria-prima. Então, a gente... Me lembro que era a Copa do Mundo e já tinha garoto dentro da Cidade de Deus dançando break, em 82. E São Paulo reivindica o ano de 84 como sendo o ano de surgimento do hip-hop. É uma grande metrópole, foi a metrópole que talvez tenha aproveitado tão bem quanto as demais o desenvolvimento do hip-hop, mas o hip-hop ele começa aqui. E não é porque eu quis que começasse aqui, não é bairrismo da minha parte, muito pelo contrário, é um dado histórico, assim como o próprio movimento black, né, o soul, que é o nosso pai, que vem através do nosso grande filó, do mestre Filó, começa primeiro no Rio de Janeiro e influencia as demais metrópoles. Entende? Mas por que isso acontece? Porque assim como o movimento soul começa aqui no Rio de Janeiro, através de pessoas como o Dom Filó, como o eterno Mr. Funk Santos, entre outros grandes, Mr. Paulão Black Power. Sim, o Paulão era irado pra caramba. Isso. Né? Entre outros desses grandes mestres e ícones que nos antecederam, isso acontece no Rio de Janeiro, o Negralha, porque a capital do Brasil era onde antigamente? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Antes da capital do Brasil, a família imperial morava onde? Rio de Janeiro. Morava aqui. A casa deles era uma das casas deles era o que a gente chama hoje de Quinta da Boa Vista ali, onde tem um museu. Sim. Então, zoológico, né? Exatamente. Qual seria a metrópole mais evoluída do Brasil desde então? Qual seria o centro das atenções? Qual seria a nossa Nova York? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não tenho como mudar isso. Isso é um dado histórico. O samba nasceu aqui, a capoeira se fortaleceu aqui, o jongo veio para cá. As nossas tias de quintal que têm um papel fabuloso na história de preservação de todas essas nossas memórias, né, afrodescendentes. Tudo acontece no Rio de Janeiro. A primeira favela. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, mano. Então tudo aconteceu aqui. Então não era de se esperar que nos anos 80... Planet Rock de África Bambata, que é a nossa matéria-prima, é o nosso hino, diga-se de passagem, da cultura hip-hop, aportasse no Rio de Janeiro. As próprias equipes de som de São Paulo e de outras metrópoles do Brasil vinham aqui beber da fonte. Não sou eu que estou falando, você pode perguntar para qualquer um desses grandes mestres, donos dessas equipes, que realmente formaram uma cultura nossa, cultura urbana nossa, e que prepararam o caminho para esse movimento aportar, para essa cultura chamada hip-hop aportar aqui nos anos 80. Foi aqui. Então começa aqui. Aí você mergulha junto disso tudo, já não estando mais como DJ, né? Sim. Já militando de outra forma dentro da cultura hip-hop. Em 95 também participa da Fundação Municipal de Defesa dos Direitos dos Negros. Condedine. Muito falado durante muitos anos esse projeto. Sim. E a Condedine, ela militava também em relação ao hip-hop, aos direitos, às regras, aos direitos do hip-hop. Só uma correção, ela não militava, ela ainda milita, porque ela ainda existe. Ela ainda existe, ela ainda está ativa. É um braço... representativo da comunidade afrodescendente da cidade do Rio de Janeiro, que dialoga diretamente com a Prefeitura do Rio. A Comedine é aquela que fica ali perto um espaço que tem aqui perto da Biblioteca Parque? Ali é o Cedine. Isso, aquele Cedine, é o estadual, Cedine. Que é também um dos representantes de lá é o meu irmão Negro Gum. Entendeu? Sim, mas ele é o Cedine. Ali já é a mesma articulação, só que com uma abrangência territorial muito maior, porque ela representa o estado do Rio de Janeiro. O Condedine já é mais enxugado, já só representa a capital do Rio. Entende? Entendi. E ali foi realmente, sim, ali foi um momento que nós pudemos, melhor dizendo, trazer a representatividade do hip-hop para dentro de uma articulação política depois do CEAP, porque a primeira foi o CEAP. Ali o CEAP foi a nossa faculdade. Sim.
né? E vamos dizer que o Condedini foi a nossa pós-graduação depois disso. E dentro dessa pós-graduação, o senhor se profissionaliza como escritor, jornalista, roteirista? Muita coisa. Não é muita coisa. Às vezes eu acho que a gente tem que meio que parar de se rotular também em relação a isso. Na verdade, é nem se rotular, é dar uma linha de onde a gente até onde a gente pode chegar. Eu acho que pessoas como nós, principalmente pessoas como o senhor, elas têm total liberdade de serem e construírem pontes para onde quiserem. Porque estudar é isso. Né? Quando você se qualifica, você pode ser o que você quiser. Sim. Quando você senta para ler, para estudar, para entender que sem a cultura, seja ela qual for, do âmbito que for, se você consumi-la, você vai se apropriar daquilo e dali você vai tirar suas conclusões e aí vai criar suas teses. Sim. E isso dentro da arte de atuação, ou de roteiro, ou de escrita, ou de literatura, em qualquer arte circense. Por que eu posso ser ator, mas não posso ser da arte do circo, que também é uma arte de atuar? Por que eu não posso ser cantor sendo ator? Por que eu não posso ser roteirista? Então, assim, mas eu entendo porque é muito complicado, né? As pessoas não conseguem entender que, principalmente nós pretos, precisamos juntar muitas coisas, aprender sobre muitas coisas para criarmos as nossas próprias coisas, né? Porque eles nos limitam. Sim. Eles não deixam nós expormos nossa arte da forma que a gente quer expor. E a gente tem potencial para isso. Sim. Tanto que a gente vê a quantidade de preto que está no poder hoje aí, né? Sim. A gente tem 4 bilionários americanos pretos. Magic Johnson, o nosso 23, né? Do basquete, Jordan. O esposo da nossa querida Beyoncé, o Jay-Z. E agora tem mais um que eu não me recordo quem. Mas se você não lembrar, pode botar o Dr. Dre também, que é um cara que... Tá ligado? Né? Que tá sempre dentro dessa questão. E muitos empregos e formações também por detrás dessa galera. Eles impulsionam também. Movem muitas vezes. Porque o cara tá com dinheiro. Não, peraí, mano. Não é jogador de futebol brasileiro, que muitas vezes não tem nem consciência dessas coisas. Porra, o Magic ajudou mais de 10 mil jovens a ingressar na universidade. Bro. Imagina se cada jogador de futebol que tem potencial financeiro para isso, tivesse pensando hoje numa vida, né, dentro de uma comunidade. Nós não teríamos tantas pessoas frustradas, né? Exatamente. Tantas pessoas sem rumo, sem caminho. Mas é o mundo. Gira sempre em Não estou dizendo que são todos, mas são uma meia dúzia deles que ainda consegue enxergar para onde do lugar que veio. Mas muitos não estão pensando nisso, né? Infelizmente, não estão pensando. A década de 90, para o senhor, ela trouxe o quê? A gente falou da década de 80, falamos de quando o hip-hop nasce, falamos da militância da década de 80 aqui no Brasil, sobre seus olhos, sobre a sua perspectiva. Mas quando a gente passa para a década de 90, a gente já tem o baile funk explodindo, a gente já tem isso tudo encobrindo, isso tudo meio que apagando certas histórias, né? Porque a gente tem que... O Marlboro, ele abriu caminho para essa cultura, mas abriu caminho também para outras coisas, né? Não só ele, como outros também. Foram várias equipes. Nós tivemos sound systems de hip hop. Nós tivemos sound systems de baile funk. Sim. Né? Nós tivemos aqueles carros cheios de som tocando música de favela, de comunidade, dos MCs e tal. Que usavam também as bases americanas, né? Sim. Os Miami Beats, né? Miami Bass Para poder botar suas vozes, né? Pô, aquela base que todo mundo gravava em cima, Volt Mix. Isso. Aquilo era o ICT, cara. Era a base do ICT. Entendeu? Body. Era ICT, cara. Body. Body. Aquilo ali era ICT, cara. Eles pegavam lá do B do ICT, instrumental, e tocava. ICT é o quê?
é quem? Ice-T é o foda. É um rapper É. de Los Angeles, cara. South Central. Entendeu? Então, assim, o hip hop, ele sempre influenciou, até para a criação do movimento funk, o hip hop foi o seu principal influenciador. Começa com a África Bambata, eterniza com a figura do DJ, que é um elemento também do hip hop. O MC de funk, na verdade, retirou também esse nome, essa sigla, mestre de cerimônia, MC, da cultura hip hop. A base que eles usavam, por mais que fosse voltada para o Miami, também não deixou de ser hip hop, porque o Miami Bass era o hip hop de Miami. Tudo é cultura hip hop. Por isso que o África Bambata, quando um belo dia chega ao Brasil, ao Rio de Janeiro, e quando ele se depara com funk, ele diz: isso aí também é hip hop. Ele mesmo falou. Entendeu? Agora, a grande questão é as pessoas entenderem se elas fazem parte, por que elas fazem parte e como elas fazem parte. Por que elas fazem parte? Porque hoje a gente ainda tem uma falta de entendimento muito grande, por mais que eu tenha vindo da época das cartas sociais de 5 centavos, das ruas ainda não pavimentadas, a gente não tinha isso aqui. A gente tinha a figura do livro. A gente tinha um livro. Tá, eu não sei pra onde tá a câmera, desculpa. A sua câmera é aquela lá. Tá, aquela então. é essa aqui, ó. Essa aqui? Então tá. Aqui, ó. É isso? É. A gente tinha a figura do livro, a gente estudava, a gente lia. Hoje você tem uma juventude... Eu lembro que nas escolas, desculpa só interromper o senhor, só para endossar. Eu lembro que nas escolas nós tínhamos uma quantidade de livros para ler durante o ano. Sim. Para fazer provas sobre esses livros. Sim, sim. E justamente isso. A gente foi uma geração que se informou muito mais através do livro, porque a gente não tinha a tecnologia. Hoje você tem a tecnologia, de um modo geral, mas tem preguiça de ler. Se você põe um texto muito grande, até o próprio Instagram, ele te dá um mínimo. Uma limitação. Um máximo, né? É. De letras, de fontes para você usar. Te dá uma limitação. E se você usar muito essa limitação, você ouve, na maioria dos casos, tá? Na maioria dos jovens. Isso aí, tem letra pra caramba, texto pra caramba. Então, quer dizer... Tá escrevendo uma Bíblia? Tá escrevendo uma Bíblia. Tá escrevendo uma Bíblia? Eu já escutei isso. Eu também já. Entendeu? Então, assim, a juventude, a geração atual, ela precisa entender que quanto mais você explora, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais próximo do saber, que é um tesouro inestimável, você está. Quanto mais sábio, mais rico você é. Porque a riqueza ela não está só no dinheiro. O dinheiro não é um Deus, ele é uma ferramenta. E é uma coisa que ninguém pode tomar, né, mestre? Não o dinheiro pode. Podem te tomar. Podem te tomar a tua casa, podem Sim. te tomar pode te tomar o que eles quiserem. Exatamente. Mas o teu conhecimento... Ninguém tira de você. Ninguém tira de você. Ninguém tira. Você só vai ampliar. Você só amplia. Sim. Você só amplia. E aí você tem poder de discutir sobre amplas coisas. Exatamente. Sobre diversas coisas. Exatamente. Entendeu? Então, se você não lê, você é um vaso vazio. Vai acontecer, parafraseando o que Marcos Garvey falou, um povo que não tem conhecimento da sua própria história. É como se fosse uma árvore sem raízes. Bob Marley também reproduziu essa fala. Então, assim, cara, isso aqui você tem que tomar posse. Isso aqui é maravilhoso. Eu vou ser contraditório se eu disser que isso aqui não presta. Mas eu tenho que saber como eu faço bom uso disso aqui. Porque isso aqui nunca vai substituir isso aqui, o livro. Nunca vai substituir os conhecimentos. Entende? Essa biblioteca aqui, mano, ela não pode ser nunca substituída por isso aqui. Nunca. Isso aqui é uma ferramenta que te leva aqui. Você tá entendendo? Mas nunca pode ser o efeito contrário o tempo todo, sabe? Isso aqui tem sempre que estar te levando para cá. Para outros e outros e outros conhecimentos. E aí a gente chega nos anos 2000, onde a gente ganha a cultura hip hop, ela se torna
aí a gente já fala sobre a musicalidade, né? A cultura hip hop, ela ganhou muita força dentro da musicalidade, principalmente dos anos 2000. Na verdade, na década de 90 também com a MTV, né? A MTV trouxe muito CC Music Factory, o MC Hammer, toda essa galera que a molecada começou a consumir. E aí a gente conseguiu ter, assim, na minha visão, posso estar equivocado, e aí o senhor me ajuda a consertar isso. Trouxe uma visão maior, um pouco mais ampla, de um pedacinho do que seria a cultura hip hop, né? Que é a cultura dos MCs, a cultura do cara que rima, do rapper. E como se olha tudo isso em relação a galera conseguir alcançar isso? Porque depois todo mundo queria ser MC, todo mundo quer cantar, todo mundo quer fazer uma base, quer fazer um som, entendeu? O que acontece? Os anos 2000, ele ao contrário dos anos 90 e dos anos 80 e dos anos 90, foi uma década de grandes descobertas tecnológicas ainda mais proeminentes do que as décadas anteriores, tá? E aí, quando a gente fala de descoberta tecnológica, a gente fala de mercado também. E quando você fala de todas esses acontecimentos de música eletrônica, eu vou dizer para você, quer outros queiram ou não, tudo isso era hip hop. O house dance é hip hop, o techno house era hip hop house era hip hop, tudo que acontecia dos anos 90 para os anos 2000, tudo era hip hop. E o hip hop em grande efervescência, né? O Afrika Bambaataa tem maneira de dizer que a nossa cultura é uma cultura intergaláctica, porque ela vai de galáxia a galáxia passando seus conhecimentos. Na verdade, trazendo isso para um micro-universo, que é o nosso, que é um micro-universo, porque nós não podemos esquecer que o hip hop ele faz parte da sociedade, nós nascemos dentro de uma sociedade e não estamos acima dela, estamos dentro dela e fazendo um movimento de evolução de dentro para fora. Da mesma maneira, nos anos 90 isso aconteceu e passou a refletir agora na segunda década dos anos 2000. Nós estamos em 2024. Então, assim, tudo isso foi fator preponderante para a evolução de uma cultura que ainda continua se descobrindo e continuam aparecendo novos elementos infinitos. Nós saímos do primordial, que são os 5 elementos. Na verdade, eu vou dizer agora, só para tematizar melhor isso, nós estamos nos 4 elementos, né? DJ, MC, b-boy, b-girl e grafiteiro, 4 elementos, e o 5º elemento, que é o conhecimento abrangente sobre todas as coisas, baseado no respeito mútuo. Então, o que está dentro do mote do 5º elemento é isso, essa efervescência cultural, artística, educacional, isso que não para, filosófica. A criação de novas vertentes. De novas vertentes, mas tudo que é criado para o novo, sendo novo, precisa olhar para trás e entender o ponto de partida, onde tudo começou. Ocorre muitas vezes que as pessoas querem pegar as coisas e achar que é novidade e o restante não presta porque é velho, porque já é obsoleto. E não é obsoleto. A gente está falando de cultura, e quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de arte, a gente está falando de algo que é atemporal. Não existe idade, não existe fronteira. Então não tem como determinar que o que você está fazendo é novo ou velho. Você está fazendo cultura, você está fazendo arte. É atemporal, não tem idade. E aí é isso que o senhor acredita que o senhor ramificou dentro do Acorda Hip Hop? Tentei um pouco. O Acorda Hip Hop, tem gente que diz... Lançado em 2007. 2007. Então a gente tem 2007, 2017... 2007, 2017 e 10. 10. Nós estamos quase 20 18, anos. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Quase 20 anos de livro. Por aí. E o senhor tem noção de quantas cópias foram distribuídas, vendidas, né, dadas, doadas? Porque esse livro ele chegou no... Tá velhinho, quer ver? Não, e ele chegou tá velhinho. E ele chegou num patamar de um livro de um escritor, de um escritor brasileiro, que muitos querem e não conseguem. Sim. Talvez ele não tenha sido mostrado como um best-seller, mas ele chegou nas universidades. Sim, chegou. Chegou nas universidades brasileiras e nas universidades gringas, se eu não me engano. Teve gente da Universidade do Texas que veio aqui me conhecer por causa desse livro. Vocês têm noção do que é isso? A gente contar uma história, uma história que não para, né? Porque tem histórias que param.
Você conta aquela história dentro da ideia do... essa história durou 10 anos, a gente vai contar esses 10 anos. Mas o hip hop não para. Não. Não acaba. Não. A gente até discutiu isso na última entrevista com os rappers, com os MCs. Eu perguntei pra eles se eles acreditavam que, do jeito que tá, o hip hop poderia acabar, o rap poderia acabar. E ninguém diz, ninguém consegue acreditar que isso aqui possa acabar, possa se findar. E aí a gente precisa de mais TRs para contar mais histórias sobre isso. Exatamente. Eu já tô passando, daqui a pouco eu não tô mais nesse planeta chamado Terra. E quem é que leva esse legado para frente? Porque quando você diz que você faz parte de uma cultura chamada hip hop, ela não vem só o palco, o som e a luz para você. Ela vem uma coisa chamada responsabilidade. Como é que você lida com isso? Qual é a letra que você está fazendo na tua rima? Comprometimento. Exatamente. Cumplicidade. Tem uma série de coisas que às vezes falta dentro da bagagem de quem se diz fazer parte desse movimento. Porque a partir do momento que você está gravando algo que você julga ser seu, quando você coloca num microfone como esse, ele deixa de ser seu para ser de muitas e muitas pessoas que você não tem nem noção de quem sejam. E aí o que você está passando através daqui? Você tem que ter responsabilidade, cara. Você muda a visão da pessoa sobre o mundo, né? Exatamente. Quando você está rimando sobre, por exemplo, drogas, sobre armas, sobre isso Sim. e aquilo, sobre prostituição, e você está incentivando ou você está mostrando para a pessoa que aquilo é errado. Exatamente. Qual é a forma que você utiliza para essa tua música chegar com responsabilidade na vida de quem você nem conhece? Entende? Então, como é que você está usando essa cultura? E dada a proporção do teu crescimento, pessoas que você não vai conhecer, né? Exatamente. Porque tem hoje rappers que cantam para 100 mil pessoas. Sim. Mas qual é a responsabilidade dele com isso? Não sei. Eu não tenho responsabilidade com esse público. Pô, esse público paga o teu show, paga pela tua música, usa o boné que você está usando, usa a calça que você está usando e você não tem responsabilidade com isso? Lógico que você tem responsabilidade. O KRS-One, que é um dos pensadores do movimento cultural hip-hop, para mim é um dos maiores pensadores na vanguarda do hip-hop, ele diz que o hip-hop não foi feito nem por garotinhos ou por garotinhas, mas por homens e mulheres de 17, 18, 19 anos. Então, não adianta você, de repente, colocar em conta da sua idade. Não, porque eu sou adolescente, porque eu sou isso. Não. Hip hop foi feito para homens e mulheres conscientes. Independente se tem 14 ou 15 anos. Você entendeu a coisa? E uma cultura aberta, né? Totalmente. O hip hop, ela pode ser... Apesar dela ter nascido dos pretos, né? Da cultura... do povo preto, dentro de um lugar onde provavelmente o racismo imperava, e aonde ainda impera... Hoje ela é aberta para todos. Ela sempre foi, desde o início. Ela é uma cultura, ela é uma cultura afrodiaspórica. Amarelo, branco, índio, verde, alien, todos. Ela é uma cultura afrodiaspórica, feita por mãos pretas, organizadas por mãos pretas. Eu estou falando de DJ Kool Herc, eu estou falando de Grandmaster Flash, eu estou falando de África Bambata. São 3 mestres pretos da nossa cultura, residentes do bairro do Bronx. Tudo bem que o próprio Kool Herc veio da Jamaica, mas foi pro Bronx. E o Grandmaster Flash veio das Ilhas de Barbados, mas foi pro Bronx. E tudo se originou ali. É uma cultura de migrações e imigrações. Isso aí fica pro próximo acordo hip hop que eu estou escrevendo. Mas já estou dando um spoilerzinho, como diz a minha filha. É uma cultura feita de várias imigrações e migrações. Mas que, por exemplo, você tem aí o Taki 183. Quem é esse cara? Esse cara foi o cara que fez os primeiros bombardeios de pichação que depois se transformaram em grafite. Quer dizer, o ponto negativo transformando em ponto positivo. O hip hop faz isso. Brigas de gangue, galera começou a disputar na dança. Então, quer dizer, negativo pro positivo o tempo inteiro. Então, quem era esse cara, por exemplo, que eu estou citando aqui, o Taki? Era um cara grego, descendente de gregos, filho de gregos. E foi um grande protagonista no desenvolvimento da cultura do grafite. É lógico que também tem um cara preto na história que estava na Filadélfia, que era o Cornbread, melhor dizendo, Cornbread, pão de milho. Esse cara começou a fazer os bombardeios, tem uma história interessantíssima, hoje ele é inclusive assistente social. Então esses 2 caras são ícones, entende? Você tem de um lado um cara branco e tem do outro lado um cara preto. E se você for ver ao longo da história do hip hop, nós temos as participações de outros caras brancos,
de gente com descendência indígena, de gente com... O próprio Brasil, cara, tá dentro da história do hip hop nos Estados Unidos. Eu não tô falando daqui, não. Tô falando... Quando você vê um b-boy fazendo um movimento de capoeira... Ah, não, porque era parecido. Não era parecido, não. A capoeira foi pro Bronx, eu tenho que comprovar. Eu tenho que comprovar quem levou e qual ano foi. Mestre Gelon, 1977. Formou a primeira academia de capoeira no Bronx. Quem eram os primeiros alunos do Gelon lá no Bronx? B-boys. Os B-boys. Como é que isso aparece depois na coreografia do B-boy? Através disso. Então, assim, nós temos as participações de etnias diversas, de povos diversos, de culturas diversas, para um único movimento, para uma única cultura que se chama hip hop. Aliás, é importante a galera, inclusive, saber o porquê do significado do nome hip hop. Então fala olhando pra lá. Vamos lá. É que eu tô aqui conversando contigo e até esqueci. Quando tem esses baques assim, o negócio é olhar pra câmera. Olha bem no olho deles e fala, chefe. Tem uma gíria que o pessoal usa geralmente aqui no Brasil, hop, né? O hop é tirado de hop, H-O-P. Uhum. O que quer dizer hip hop, né? Grosseiramente falando, movimento dos quadris. Mas por que isso? Época da Guerra do Vietnã, começou a Guerra do Vietnã. O que os Estados Unidos fez para botar nas frentes de batalha? Vão pegar esses neguinhos da favela, vão pegar esses latinos, vão botar na frente de batalha. Então virou uma zoação dentro do bairro do Bronx naquela época. Ah, ô Negralha, tu se alistou, tu foi pro exército, tu foi convocado, vai pra Guerra do Vietnã? Hip hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, lembra disso? Lembro. Vem dessa brincadeira a expressão hip hop. Só que o que o África Bambaataa fez? Ele, para criar essa cultura que a gente faz parte, em 1974, o que ele fez? Ele pegou a expressão mais popular do Bronx, que era hip hop, e trouxe para dentro da cultura hip hop. E aí ele deu uma nova conotação para isso que a gente chama de movimento dos quadris. O hip hop é um movimento que está em constante movimento. Ele mesmo se auto-movimenta, ele se renova. É uma cultura que se movimenta em torno de si, para dentro de si e para fora de si. Essa é a filosofia do nome hip hop. Esse é o verdadeiro significado. Um movimento que está em constante movimento. Muito foda. É isso. Muito foda. E aí, durante todos esses anos, o senhor também vem sendo agraciado com alguns prêmios, com algumas moções. E a gente teve agora com o vereador Edson Santos, né? Sim. E o senhor teve a oportunidade de receber a moção de aplausos, um reconhecimento, né, do Estado pelos serviços prestados para o hip hop. Qual é a sensação de ter um trabalho de uma vida inteira, mais de 30 anos, sendo reconhecido na Câmara dos Vereadores, por exemplo? Não é a primeira vez que eu piso na Câmara dos Vereadores. E nem vai ser a última. Espero que não também, mas toda vez que eu entendo que eu tenho que estar debaixo de um teto desse, a responsabilidade aumenta. Aumenta. E existe um versículo bíblico que a minha mãe gosta muito de citar para mim, que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, a cada reconhecimento que eu recebo em nome da cultura hip hop, porque como eu já disse anteriormente aqui, abaixo da educação da dona Josefa, a cultura hip hop, ela formou esse ser humano que está aqui falando para vocês, eu entendo que a gente precisa levar conhecimento ainda mais para aqueles que batem no peito e dizem que são da cultura hip hop. Porque amanhã não vai ter mais um TR aqui. Amanhã não vai ter mais um Negralha aqui. Amanhã não vai ter mais um Mano Brown, um Taíde, um Bill. A nossa geração já está indo embora. E quem é que traz esse renovo? Quem dá essa continuidade? Quem tem esse sentimento realmente de legado dentro de uma cultura que formou gerações? Tá? Disseram que o hip hop está há 40 anos no Brasil, né? Ah, vamos comemorar o hip hop 40 não, 42. Nós já temos 2 anos à frente dos 40, 2 anos à frente, 42. Quem é que está pensando em legado nesse exato momento? O Renan Inquérito, por exemplo, que é um rapper fabuloso, um cara que eu tenho o maior carinho do mundo, o PMC, lá de Belo Horizonte, o Renan é de São Paulo, eles fazem um trabalho fabuloso com criança, cara, trazendo a cultura hip hop para próximo das crianças. A gente precisa entender
que a geração seguinte já tá aí, a geração do meu neto, a geração do seu neto. Já tá aí, cara. E aí, que hip hop é esse que a gente tá programando para eles? Eles não precisam subir no palco para cantar, para rimar, não precisa meter a mão numa lata de spray para fazer uma arte, não precisa dançar, não precisa ser um DJ, um beatmaker, que agora tem beatmaker e tem DJ, né? Já beatmaker é o cara que cria as bases, né? Isso, que tem assim, o agora... DJ acho que se aposentou, agora só toca. Pois é, mas... Eles acham, né? Porque sim, tem vários DJs aí que continuam produzindo e produzindo muito. Exatamente. Muito. Pô, KLJ, mestre KLJ, mestre DJ Cia, tem vários caras aí que são jurássicos e estão fazendo aí um trabalho que é pra gente, pra essa galera mais nova absorver. Mas aí eu fico perguntando pra vocês, o que essa geração atual está pensando para produzir para a próxima geração? Porque hoje você é o jovem, mas amanhã você vai ser um ancestral, cara. Entende a coisa? Aqui tá falando um fóssil vivo, mas daqui a pouco eu não tô aqui, mano. Como é que vai ser essa continuidade da nossa cultura? De uma cultura que levou muita gente para a universidade na minha época. Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai trabalhar na formação desse jovem? E eu não tô falando que ele tem que ser DJ, b-boy, MC, não tô falando nada disso. Eu tô falando daquela fala do Bambata. Quantos professores a gente vai formar através da nossa cultura? Quantos advogados? Quantos bons políticos? Entende? Então, é uma responsabilidade muito grande pisar num teto como o do Edson Santos lá, que me deu uma moção. Porque eu tenho que fazer jus àquele documento que eu tô usando. Não adianta eu só fazer uma selfie, pá, tá aqui, ganhei, ostentar... E na minha vida diária, cotidiana, não produzir nada para uma sociedade melhor. Isso é muito importante. Né? É isso. Isso é muito importante. E o Dia Estadual do Hip Hop? É uma data importante, uma data emblemática, como eu te falei. É o Dia Estadual do Hip Hop, Lei 6.910/14, tá? Foi uma conquista que nós fizemos. A autora da lei, veja bem, foi a então deputada Aspásia Camargo, que na época ela estava no PV, ela é a autora da lei. Tem gente que diz, você que criou a lei, o outro que criou. Não. Nós propomos, enquanto sociedade civil, a ideia de um reconhecimento de uma data importante para nós no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que foi o Dia Estadual do Hip Hop. Essa lei foi produzida por uma parlamentar. Ela foi a autora da lei e ela promulgou a lei, conseguiu a promulgação da lei, a lei está aí até hoje, que é uma lei que reforça a existência e a importância desse movimento na construção de uma sociedade brasileira, com ênfase no estado do Rio de Janeiro, lógico, através de uma cultura de responsabilidade que é o hip hop. Foi isso. Ponto. Pegaram a fita? É surreal. Porque tem gente que bate cabeça com essas coisas e não entende essas coisas, né, Gralha? Por isso que eu tento utilizar um microfone aberto desse justamente para poder fazer uma guiagem melhor do que é isso, elucidar um pouco mais. Porque é tipo essa história, tem gente que está dizendo que o hip hop no Brasil tem 40 anos, é 42. Tem gente que está dizendo que o hip hop no mundo é 51 anos, é 50. 51 Universal Zulu Nation, 50 cultura hip hop. Porque as pessoas às vezes escutam um tiro e não sabem nem de onde veio. A bala tá perdida, né? E tá falando até o calibre da munição. E não tá ciente do que se trata. 2022 foi um ano bem produtivo pro nosso hip hop carioca, né? Sim. Porque além do dia estadual do hip hop, na sua trajetória você também trouxe a primeira expo de DJs. Foi. Na verdade, é um trabalho da DJ Sandra Gal, que ela é a fundadora da Discoterge, a primeira associação de DJs e VJs da América Latina, criada no dia 27. 39 anos já, né? Isso. Não, mais. Mais? Já tá com 40, porque assim, ela foi criada em 27 de setembro, já está próximo aí a data de aniversário, 27 de setembro de 1983. Essa é uma entidade que se tornou a primeira associação de DJs e VJs da América Latina, e essa entidade ela tem um viés específico. Ela está lutando pelo reconhecimento da profissão DJ e VJ no mercado de trabalho. Está pedindo até hoje para o Ministério do Trabalho reconhecer a profissão. E aí ela pediu para fazer uma mini exposição, aí eu e o DJ Cleissou ajudamos ela na produção,
né, dessa mini exposição que aconteceu na Biblioteca Parque Estadual, quando eu ainda era assessor de cultura urbana da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e a gente fez com que essa exposição se aproximasse do nosso principal público, alunos de escola pública, e foi sem igual. É dessa maneira que eu brigo também, a aproximação do hip-hop com a escola pública. É importante isso. É importante isso. Os jovens precisam conhecer isso. O senhor conseguiu mobilizar bastante ações, né? Foi. Foi um divisor de águas. Sim. Enquanto o senhor esteve ali militando, ali dentro da Biblioteca Parque. Um amplo espaço onde a gente consegue ter uma diversidade de locais para estar transitando e trazendo essas várias versões, né, da cultura, e principalmente, como o senhor disse, para as crianças, né, que estão sempre visitando o espaço. Sempre para elas, por elas. É o futuro. São os nossos cidadãos conscientes de amanhã. Se a gente não plantar o que for de bom nessas crianças, daqui a pouco a gente não tem mais elas, porque elas vão se tornar adultas. E aí? E o que a gente plantou quando a gente podia semear? Eu, sinceramente, eu fico tentando entender o porquê dos governantes não darem tanto valor a certas culturas. Eu acho que realmente o hip-hop já deveria estar dentro das escolas públicas e até mesmo as escolas particulares, enfim, que tivessem a vontade de ter essa cultura. Então, você tocou num ponto que é muito importante. Por que os governantes não pensam nisso, não estão dentro dessa questão? Porque a gente não está lá, cara. A gente tem que parar de achar que o outro tem que fazer por nós o que a gente tem que fazer por nós. Lembra do nós por nós, que é o teu cumprimento? Sim. O nós por nós, ele não está só dentro de uma classificação cultural, artística, social e, por fim, educacional. Ele está em todos os setores da sociedade. Qual o protagonismo político que o hip-hop hoje criou e colocou dentro dos parlamentos? Nós somos uma nação dentro do Brasil. Nós preenchemos as 27 estrelinhas da bandeira nacional. A gente tem condições suficientes da gente eleger o nosso vereador, o nosso deputado estadual, o nosso deputado federal, o nosso senador. E não conseguimos. Né? A gente não consegue porque a gente ainda não entendeu o que é o lado político do hip-hop nesse norteamento. Eu não estou falando de esquerda nem de direita, não. Eu estou falando de política. Até porque nós não estamos de lado algum, né? Estamos do nosso próprio lado. O hip-hop, ele é apartidário. Mas se ele precisar estar na esquerda, ele vai estar na esquerda. E se houver necessidade dele estar na direita, preenchendo o espaço, desde que ele não rompa com os princípios da cultura, ele pode ir para a direita. A gente precisa ocupar todos os setores da sociedade. E a política é a caneta. Se você não tiver essa caneta, não adianta que você vai estar sempre à mercê de alguém que não te entende, não te ouve e não te vê. Você está entendendo isso? A gente precisa estar aberto às discussões, independente de onde elas venham, né? O hip-hop precisa de formação política, de tenacidade política e de ocupação política. Essa é que é a verdade. Em 2019, o senhor recebeu o nosso mestre aqui, África Bambaataa. Com todo respeito, ministro-chefe África Bambaataa. E como foi? Foi a primeira vez que o senhor viu ele? Não, eu já tive com o Bambaataa por diversas vezes, né? Muitas vezes. Inclusive, ele tem esse livro. O livro, quando foi lançado, muito embora o Acorda Hip Hop ele não tivesse a tradução voltada para o inglês, eu dei um para ele. E ele tirou até... Foi engraçado que ele pegou esse livro e tirou uma foto assim, né? Tipo... Eu acho que eu tenho essa foto lá. Quem tirou, acho que foi até o Cleissou. Pode tirar foto. Aí você sabe por que eu estou tirando essa foto? Eu não sei falar português, mas você sabe por que eu estou tirando? Nem ler em português, nem nada. Sabe por que eu estou tirando essa foto? Aí ele... Falei, não. Na época eu não fiquei sem entender. Ele, porque nós, da cultura hip-hop, precisamos nos ajudar. Então, se tem eu como um dos pais do hip-hop e estou lendo o seu livro, eu estou dizendo que o seu livro é muito bom nessa foto. E que as pessoas precisam consumir esse livro. Precisam consumir os nossos produtos. Então, é dessa maneira que ele me ensinou muito com esse pequeno gesto.
Então que a gente precisa gostar mais das coisas dos outros. Sim. Engraçado que nós somos um movimento que fala sobre união, unity, peace, unity, love and having fun. Mas a gente não prega união. Na prática. O Negralha tem aqui o podcast, eu fico chateado com o Negralha porque ele tem um podcast, eu tenho que ficar feliz que ele me representa. Entendeu? Sabe aquela galera que quer procurar um nome na lista no show? Não, meu nome tá na lista. Eu não procuro nome na lista em show. Eu vou na bilheteria e pago. A gente falou sobre isso. Mas por que eu faço isso? Porque eu quero que a coisa dê certo. Eu sou investidor daquilo ali, eu acredito naquilo ali. Raramente você vai me ver procurando nome em lista, porque eu não faço isso. Ah, quanto é? Vou lá e pago, entro. Você tá entendendo? É importante para a nossa economia girar, né? A gente falou sobre isso numa outra Exatamente. entrevista aqui, que a cultura judia, né? A cultura dos judeus é um ajudar o outro, as famílias se ajudam. Sim. Se eu tenho uma padaria, ele vai comprar na minha padaria. Se ele Sim. tem um material de construção, vou comprar no material de É construção maçônico, dele. né? É maçônico. É. A maçonaria faz isso também. E já a nossa cultura preta não é isso. A própria cultura da favela, a gente... você abre uma loja, uma hamburgueria e o cara não vai na tua hamburgueria porque ele não pode ter a ideia de que você vai sair dali, pode abrir uma outra loja, que pode crescer, porque ele acha que ele vai estar pequeno e você grande. Então, a primeira coisa que o hip hop precisa, para ontem, se resolver nisso, é na questão do unity, da unidade, da união. Porque lá, os caras lá fora fazem isso também o tempo todo. Tá? É uma ideia que dá para copiar lá de fora, pra galera que é mais puritanista. A gente tem que copiar Entendeu? as coisas boas, né? Boas. A gente acaba copiando as coisas ruins. Exatamente. 2018, Kutni, e 2016, a entrevista pro blog Resenha do Rap. Momentos, acontecimentos, coisas que vão se desaguando umas nas outras, né? Essa entrevista com o mestre Filó. Pô, Filó é um professor, cara. Pô, aí eu perto do Filó. Nós estaríamos aqui com ele, né? Ele teve alguns problemas com data, ele já estava marcado conosco, mas o convite fica. Legal. O mestre Filó, ele tem as portas abertas aqui e o projeto Kutni tá tomando uma proporção muito grande, né? E eu acho que tem ajudado muitos outros projetos pequenos a construir as suas carreiras e construir a visibilidade para o público. E eu acho importante que um homem preto, né, deixe esse legado, né? Sim. Construam essas pontes para outros que estão por vir. Sim. E eu acho que o hip hop é isso, né? Essa isso. construção de pontes para que... A gente discutiu aqui em um outro momento também sobre as tendências, sobre as linhas que o hip hop foram tomando. Sim. Do rap, né? Sim. A musicalidade mudou muito e as vertentes mudaram muito. Mas eu acho que não tem como a gente fugir disso, apesar da gente achar que, mas isso aqui não tá legal. Mas é a visão deles, talvez seja a verdade deles ou não, de quem tá rimando, de quem tá fazendo. E por mais que nós, mais jurássicos, achemos que talvez não seja por ali, pelo menos tem alguém fazendo. Eu espero que não esteja fazendo tão errado, mas que esteja fazendo. A sua visão sobre essa construção diferenciada, sobre o rumo porque quando você tem você cria um filho, cria alguma coisa, aquilo vai crescer e uma hora você não vai mais ter o domínio total sobre aquilo. O senhor acha que o hip hop ele tomou essa proporção de existe um pai ali ainda, existem tios que cercam, mas do lado de fora da bolha existem outras construções que podem se dizer cultura hip hop? É muito complexo te responder isso, de repente, numa tacada só. Porque, como eu te falei, o hip hop a definição do termo, da palavra hip hop é o quê? Um movimento em movimento. Ou seja, é um universo que está em constante explosão, né, revelando astros, revelando planetas, revelando o tempo todo uma nova galáxia. Né? Vou até poetizar um pouco essa fala aí do Bambata, né, parafraseando e poetizando a fala do Bambata. No entanto, a gente precisa entender
o efeito filho pródigo do hip hop. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, a tecnologia ela tá tão à sua mão, ela tá tão entranhada em você, que você acha que não precisa mais olhar para trás e respeitar a sua ancestralidade, os primeiros ensinamentos. Você precisa saber que para você existir nesse planeta chamado Terra, você precisou de alguém para te gerar, você precisou de alguém para te dar os primeiros ensinamentos e para te formar como ser humano, consciente. E aí acaba que muitas vezes a oferta gratuita e facilitadora da tecnologia te distancia, às vezes, do reconhecimento dessa ancestralidade, desse pai, desse avô, dessa pessoa que veio lá atrás e que trouxe tudo isso para que você fosse o que você é agora. Você está entendendo? O hip hop, ele não começa no advento das redes sociais. Uhum. Ele não começa nesse lugar. Uhum. Ele começa num bairro do Bronx que pouca gente tem até noção de que era aquilo lá. E depois ele vem para comunidades como Cidade de Deus, como Capão Redondo, como Alto José do Pinho, entende? Como Ceilândia, vai para BH, as metrópoles desse país absorveram essa cultura, até que ela chegasse na tua geração. Muita coisa se passou por ali. Uhum. Ah, não, eu conheci o hip hop aqui. Ah, você conheceu aqui, mas para estar aqui, quem colocou aqui? Quem absorveu essas histórias, por mais fragmentadas que fossem, por mais pulverizadas que sejam, que tem que ter um cara tipo o TR para pensar em escrever um livro de 455 páginas para tentar dar mais ou menos um meio norte de onde você precisa caminhar. Quem trouxe? Quem reuniu esse pouco que você conhece? Se não chega na tua mão de mão beijada, se não chegou no primeiro clipe que você viu no YouTube, isso aí é uma coisa muito antiga. Isso já tem meio século de vida, cara. Isso não foi à toa. Teve gente que deu a vida por isso daí, você não tem nem noção. Ah, porque eu assisti um documentário na Netflix e... Tá, mano, mas você assistiu, mas ainda não é o suficiente. Pra mim não é. Eu tô tendo que escrever um outro livro depois desse aqui e depois desse outro que eu tô escrevendo, com a graça de Deus, mais outro, pra gente começar a falar de cultura hip hop. Não é pra gente fechar a ideia e acabou. Não, é pra gente começar a falar de cultura hip hop, que é uma cultura inesgotável. É um movimento trafegando por dentro de outro movimento, é um espiral. Isso não para. Entendeu a parada? Não sei se eu falei tudo, mas... É surreal. Toda vez que eu tô com o senhor, eu tenho uma aula, né? Toda vez são aulas e aulas. Você não me chama de senhor, eu fico tão constrangido assim. Tipo, mas é questão cara, é você. De realmente de respeito. Né? São mais de 20 anos de amizade, eu acho. Sim, né, mestre? por aí. Conheci o senhor lá na correria com a minha querida Thaís. Muito tempo mesmo. Grande Thaís. E naquela vibração de viver o hip hop, de viver Sim. o rap, de produzir, de trazer os gringos pra cá, de produzir artistas brasileiros. E isso tá na minha veia, tá, sabe? Sim. Eu vejo a sua trajetória, 2015, o projeto com a Flup, com o Rio, 2065. Aí tem o Dia Estadual do Hip Hop, em 2014, audiência pública. E tem o livro Acorda, né, em 2010, programa para todos na TV Brasil. Tem a Discoterge, em 2009, o programa cultural urbano da TV Alerj. Cara, como é que a gente, sabe, não consegue entender que a gente precisa produzir mais TRs? Tem agora o programa No Barraco que a gente está fazendo aqui. É Black, 2004, colunista da coluna É Black. Uhum. Em 1999, com o MV Bill, o álbum CDD, Mandado Fechado, pela Zâmbia, né? E depois o Traficando Informação também fazia parte do projeto dele. A Crônica Hip Hop, uhum. em 98, né? Com a Corda Hip Hop. Uhum. Cara, assim, eu vou ficar girando aqui esse lance e a gente não vai conseguir falar sobre toda a sua história. Uhum. E o mais importante é quando a gente conhece a história de um homem, é que a gente, em primeiro lugar, respeite essa história.
E, em segundo lugar, que a gente entenda o porquê dessa história. Sabe? Até você chegar no terceiro lugar, que é você estudar essa história. Nada mais do que entender o porquê do que uma pessoa de 50 anos já, mestre? Estou com 52. 52 anos, dedica mais de 30 anos da sua vida para uma arte, uma cultura, onde as pessoas acham que vão chegar de paraquedas, cair de paraquedas assim, e acham que subir num palco e fazer meia dúzia de rima pode se considerar da nossa cultura hip hop, sem desmerecer ninguém. Eu só acho que a gente deve respeito a certos dinossauros do hip hop. Respeito de verdade. E coletividade, né? Sim. Porque não adianta você subir, cantar sua música e voltar para sua mansão. Entrar no seu Porsche e achar que você está impactando. Você está impactando pessoas, mas elas querem viver o teu sucesso. Elas não estão vivendo hip hop. Elas estão vivendo o hip hop, o rap naquele momento ali. Mas você que está aí, e digo isso na escrita, na voz, no grafite, em qualquer área dessa cultura que você esteja atuando, passe o seu conhecimento. Dê oportunidade para outros seguirem a tua história. Não seja egoísta. O hip hop ele nunca foi egoísta. Ele não pode ser egoísta. Ele é uma cultura aberta. E a gente precisa fazer com que essa cultura chegue nos próximos 50 anos. A gente precisa comemorar 100 anos, como os times de futebol, como qualquer outra coisa que chega a 100 anos, a gente precisa ser representado com maestria. Não é chegar a fazer qualquer coisa e achar que está vivendo hip hop, porque não é, mano. Não é. Tá aqui a prova viva disso. Te agradeço muito, mestre, muito mesmo a sua participação nesse projeto. Eu acho que tudo que eu sei hoje foi pelo que o senhor me ensinou e pelo que eu venho estudando durante todos esses anos. Se hoje nós temos o Instituto Nós por Nós com 20 anos, mundo, tendo amigos e parceiros em lugares do mundo, em estados brasileiros, como o hip hop vem alcançando todas as estrelas do Brasil, é porque eu conheci esse cara lá atrás, eu conheci outros dinossauros lá atrás. Então é um máximo respeito que eu tenho pelo senhor e por tudo que o senhor vem doando da sua vida. Esse cara passou mais tempo pelo hip hop do que, de repente, pela própria família. Então a gente precisa de muito respeito por esses dinossauros que a gente tem. E agradecer ao nosso grande maior Deus, que ainda mantém esse cara aqui para sentar aqui e contar essas histórias para nós. Porque muitos de nós já foram. A gente acabou de perder uma DJ da CDD maravilhosa. A Kelly, sabe? Cris Camelo, né? Conhecida como Cris Camelo. Cara, irmã. E eu queria muito que ela estivesse aqui para contar as histórias dela, para a gente estar trocando essa ideia. A Cris cara, assim, é sem palavras. Como pessoa, como ser humano, como artista. Sabe? E ainda é, né? Porque ela está em outro lugar. Está em melhor lugar. Ainda é, porque ela deixou o legado dela. E é onde a gente tem que chegar. Nós temos que criar museus para essas pessoas. As pessoas precisam conhecer esses seres humanos que passaram por aqui. Porque isso aqui é uma passagem, mano. Resta você saber o que você vai deixar aqui para o próximo que vier. Se você está a passeio, máximo respeito. Agora, se você quer deixar o melhor de você para outras pessoas, para outras crianças saberem quem foi você e o que você representou dentro dessa cultura, ainda está em tempo. Mestre, Tamo junto. agradecido o máximo. Me desculpa pela falta de tempo que nós Nada. não temos aqui. A Tamo gente tem um junto. tempo para seguir. Eu agradeço. Mas eu fico muito feliz da gente ter trocado novamente essa ideia. Eu quero outras ideias, eu quero trazer o próximo livro daqui. E eu Se quero Deus estar quiser. vivo para trazer o terceiro livro. E vamos que vamos, porque é nós por nós aqui ou do lado de lá. Tamo junto. Esse é mais um No Barraco, falando sobre a cultura hip hop, sobre a cultura que eu amo e que eu busco sempre levar para vocês também, aqui ou em qualquer outro lugar, nos palcos, aonde eu estiver, eu vou ser sempre hip hop. Máximo respeito. Um abraço. Fala comigo, favela. No Barraco tá no ar.
porrada e bomba negou. O morro desce ao asfalto, clima de revolução. Só mais um corpo velado, décadas já se passaram e o pique é mesmo região. É só mais sangue, barato, merchan pra televisão. Desgraça vem de jornal, só combustível pro mal. Já não importa se é preto, branquinho, índios. Essa mistura de raças é só a merda que deu nesse meu solo de guerras que um dia alguém prometeu. Aonde mulher